No Maranhão, o mistério do sumiço de um homem numa das penitenciárias mais violentas do país. A mãe chora a morte do filho. Presos e a justiça têm indícios de que ele foi esquartejado. Mas o governo do Maranhão diz que ele pode ter fugido. A reportagem de Luiz Carlos Azenha. Um pai que perdeu 3 filhos, um irmão de criação e um vizinho. Tudo em uma só noite. Então quer dizer que aí eu perdi a minha família, eu perdi meus filhos. Perdi meus filhos. Qual motivo? Qual motivo? Meus filhos eram assaltantes. Nunca até hoje me disseram nada. Então eu estou querendo saber. Até hoje. Não estou sabendo, não sei de nada. Os filhos de Gutenberg foram presos sob suspeita de posse ilegal de armas e tráfico de drogas. O pai nega. Foram levados para o complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão. Até assaltante de banco tinha, estuprador, todo mundo. Mataram meus filhos lá. Mataram meus filhos como quem mata bicho. A chacina aconteceu em abril deste ano, 4 dias depois da prisão. O pai diz que até hoje não recebeu uma explicação convincente sobre o massacre dos filhos, que não saem da memória dele. Rogério Moreira Maranhão, 30 anos. Linda Wagner Moreira Maranhão, 29 anos. Lindenberg Moreira Maranhão, 28 anos. Diz a lenda que existe uma maldição pairando sobre o complexo penitenciário de Pedrinhas. Ele teria sido construído sobre um antigo cemitério. A história bizarra do preso que sumiu do sistema reforçou esta crença. Esta é a Cadete 2, a casa de detenção do complexo penitenciário, local ao sumiço de um preso. Dona Maria Conceição espera há 8 meses por uma resposta. O filho Ronalton foi preso sob a acusação de roubar uma loja em Santa Inês, no interior do Maranhão. No dia 1º de abril deste ano, ela falou com o filho pela última vez. Ele usava um celular dentro da cadeia. Ele ligava de manhã, ligava meio-dia, ligava de tarde, ligava de noite, tudo ele ligava para mim. Sexta-feira, um dia antes a senhora vinha, eu ligo para a senhora trazer alguma coisa para mim. E tá bom, meu filho, foi 1 hora, ligou de novo. A mesma ligação, sem número, né? Aí caiu a ligação. 11 de abril de 2013. Dona Maria faz a viagem de 240 quilômetros entre Santa Inês e São Luís para ver o filho na penitenciária. No meio do caminho recebe uma ligação de Keila, a filha, dizendo que finalmente saiu o alvará de soltura de Ronaldo. Então ela fica com a esperança de sair daqui com o filho. Mas Ronaldo simplesmente desapareceu do sistema prisional. Até hoje, sem uma explicação das autoridades. Igual eu vim a visita, mas eu já estou com a vara de soltura, meu filho está saindo e eu estou aqui esperando ele. Quem sabe amanhã ele sai. Aí se passaram sexta, aí sábado, 3 horas domingo. Embora. Quem sabe, talvez segunda-feira, né? O que foi? Não estava me sentindo bem aquilo. Meu Deus, eu fui para buscar meu filho, não vou levando. O que aconteceu? E eu disse para esse filho, olha, Jorlan, meu filho não está vivo. Meu coração está dizendo, meu Deus do céu. O combate ao crime organizado no sul e no sudeste empurrou traficantes e ladrões de bancos para regiões mais remotas do Brasil. Por exemplo, Maranhão, que tem uma estrutura menor para enfrentar o crime. Aí autoridades locais tomaram decisões hoje muito criticadas, teriam facilitado o trabalho das facções para recrutar mão de obra. A decisão de autoridades locais de transferir os presos do interior para o complexo de Pedrinhas, em São Luís, acabou agravando o problema. Uma facção de fora passou a disputar o controle das cadeias com outro grupo criminoso da capital. Os forasteiros são conhecidos como alemães, por causa do cabelo loiro de alguns integrantes que vieram do sul.
A disputa de território entre os dois grupos é marcada por execuções cruéis, com degolas e esquartejamentos. Não foi só nessa última em que uma cabeça foi arremessada. Todas, aqui é comum decepar cabeças nas rebeliões, é algo comum. Na que ocorreu em 2011, um olho foi arremessado numa juíza. E isso durante a rebelião. São requintes de crueldade, efetivamente. No caso de Ronalton, o preso desaparecido, a suspeita é de que o corpo tenha sido retirado do presídio em sacos de lixo. Ele teria sido condenado sob suspeita de espionar para a facção inimiga. Um ex-detento conta o que ouviu sobre o caso dentro da cadeia. Um preso subalterno, chamado de robô, teria cometido uma atrocidade. Quem foi? Você sabe? Se chama de robô. Por que você chamou de robô uma pessoa assim? Robô é aquele que ele não se garante e não tem moral na cadeia. Ele faz aquilo que a gente manda. Como os presos, em geral, nunca somem com os corpos, a mãe também suspeita de agentes do Estado. Lá na época, botaram quatro agentes para a rua e o diretor, que estava nesse caso e não descobriram, não viram nada. Então eles botaram para a rua. Como é que eles estão lá e não vê nada? A família pediu à justiça que reconheça oficialmente a morte do filho, mas só a menção do assassinato de Ronalton no despacho de um desembargador publicado no Diário Oficial. Ao negar o pedido de habeas corpus do preso Rones Lopes da Silva, a justiça atribuiu a ele a ordem de execução de Ronalton com esquartejamento. Né? A gente quer uma resposta do Estado. Como é que um preso está sobre a responsabilidade do Estado e some? E o Estado simplesmente omite tudo ou mente para a gente? A investigação até agora não se concluiu se ele está morto ou não. Porque tudo indica que não esteja morto. Tudo indica que foi uma fuga facilitada. Tudo indica isso. Mas quem vai ficar bem clareado isso é o inquérito policial. Porque não encontramos indício de morte dentro daquele cenário. É um absurdo que isso tenha ocorrido. É importante que o Estado seja capaz, no mínimo, de dar uma resposta a essa mãe e apresente a ela o seu filho, vivo ou morto, e se morto, com as providências adotadas para que sejam responsabilizados quem seja o culpado por isso. Simplesmente o preso Evaporou. Exatamente. O presídio mais violento do Brasil fica ao lado de uma ferrovia. É por onde saem bilhões de reais em minério de ferro de Carajás, exportado por um porto do Maranhão, principalmente para a China. Aqui se cruzam os caminhos da riqueza que deixa o Brasil e da miséria que fica. No portal R7 há uma entrevista com o repórter Luiz Carlos Azenha e os bastidores da série Segredos da Prisão.